Olá, boa noite. Mais um aspecto do condomínio que às vezes é esquecido e coloca em risco, muitas vezes, as pessoas que passam pelas ruas. Acidentes que podem ocorrer, no caso que eu vou falar muito rapidamente, principalmente se houver chuva muito forte, vento muito forte ou até uma trepidação, quem sabe, são as esquadrias dos apartamentos. Vamos falar rapidamente. O meu nome é Carmen, para quem não me conhece, e aqui eu trato de assuntos condominiais principalmente. Às vezes eu trago outros assuntos e eu estou pensando em trazer também algumas conversas com pessoas de condomínios. Mas vamos falar sobre as esquadrias hoje. O que são as esquadrias? São as janelas que ficam do lado externo, né, que ficam na fachada do condomínio. Elas têm um padrão, normalmente, da construção, e eu não sei, ninguém leva a sério isso, mas vocês sabem que a fachada do prédio, ela tem um direito autoral arquitetônico do arquiteto que desenhou a fachada, e a alteração não poderia ocorrer sem a autorização desse arquiteto? Ninguém leva a sério, né? Aliás, no Brasil, pouca coisa se leva a sério às vezes, mas enfim. Mas vamos falar das esquadrias. É que eu lembrei disso e acabei citando. Os prédios mais antigos, principalmente, porque antigamente, quando se faziam os prédios, as janelas eram de ferro, não eram de alumínio, ou era ferro ou madeira. Os de madeira, com o tempo, foram sendo substituídos por ferro. Muitos ainda mantiveram, mas o maior perigo, claro que o de madeira também, se estiver deteriorado, oferece muito risco. Mas o de ferro em especial, ele tem o vidro e o ferro. Quando o ferro está oxidado e corroído, ele pode não suportar mais o vidro. E tem vidraças que são imensas que ficam no lado externo da fachada, né? Que é do apartamento que dá a visão para a rua. Agora imagina se aquele ferro não suporta mais segurar aquele vidro, né? Porque é essa estrutura que segura o vidro, e esse vidro despenca para a rua. Por exemplo, num 10º andar de um prédio, e isso despenca. Por isso que eu falei, acidente que pode acontecer, principalmente se tiver um vento muito forte, chuva muito forte, que aí vai abalar mais ainda, né? Esses elementos, eles são de responsabilidade do proprietário da unidade. É ele que tem que fazer a manutenção, a substituição, a correção, etc e tal. Mas se ele não faz e está expondo as pessoas a risco, é obrigação do síndico notificá-los. Não aconteceu a correção, notifica novamente. Não aconteceu, eu acho que precisa notificar junto aos órgãos públicos, porque o risco está sendo para os terceiros de fora. Então, é uma coisa que precisa ser levada bastante a sério. Imagine estar passando na rua e despenca um vidro em cima da gente. É meio complicado, né? Mas eu já vi isso acontecer na Líbero Badaró há muitos anos atrás. Uma cena realmente horripilante. Mas vamos deixar essas coisas ruins para lá, vamos tentar sempre trabalhar na prevenção, né? Que é melhor. Se acontece um acidente, por que o síndico tem que notificar? Por que é a obrigação dele? É porque ele tem o dever de zelar, está lá no artigo 1348 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, que o síndico tem o dever de zelar pelos interesses dos condôminos. Então, essa é uma das obrigações dele. Qualquer coisa que ele veja, mesmo que pertença aos proprietários, como é o caso das esquadrias, a responsabilidade da substituição e tal é do proprietário, ele tem o dever de zelar, então ele tem o dever de notificar
evitando prejuízos aos condôminos, à própria edificação e aos terceiros, neste caso da rua. Agora, se o condomínio tem aquele hábito de realizar inspeção predial anual, automaticamente o engenheiro ele vai laudar esse tipo de problema e fica mais fácil até a comunicação, né? Sei lá, não sei. Cada pessoa é de um jeito, tem gente que parece que tem medo de falar a verdade, né? Mente, mas tem medo de falar a verdade, ou falar o que deve ser falado, não quer parecer chato, quer parecer sempre o bonzinho. E síndico de prédio não pode ser bonzinho, ele tem que ser correto. Nada mais do que isso. Mas se existir esse laudo da inspeção predial, ele pode comunicar, inclusive, incluindo uma cópia do laudo predial para a pessoa, para que ela substitua a esquadria, né, com o vidro que está oferecendo perigo às pessoas. Meu recado de hoje era esse. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!